O Itaú BBA divulgou o seu amplo relatório anual com análises da situação econômica, da situação financeira dos clubes de futebol do Brasil. Essa análise é feita em função dos balanços, em cima dos balanços que são publicados obrigatoriamente por todos os clubes até o final do mês de abril de cada ano. E é interessante observar que um dos clubes mais bem administrados do país, talvez aí o mais rico, né? Aliás, o que tem o maior faturamento nesse relatório, o Palmeiras, tem também o maior percentual de endividamento entre 2018 e 2019, ou seja, do último relatório divulgado há um ano, com base nos balanços de 2017, o Palmeiras foi o time que maior dívida contraiu, que mais se endividou percentualmente nessa transição de um ano para o outro. Veja aí nessa tela, que foi com números, uma tabela publicada, divulgada no relatório pelo próprio Itaú BBA, a dívida total dos principais times do Brasil, aqueles que movimentam mais dinheiro e que têm os maiores endividamentos. São dívidas acima dos 300 milhões de reais. Os outros clubes que têm as suas dívidas são dívidas menores, não aparecem nessa tela. Temos aí o grosso da dívida dos clubes brasileiros, os principais. E você vê que o Palmeiras saltou de 266 milhões para 420 milhões de endividamento. O Grêmio, por sua vez, foi aquele que mais reduziu no percentual, caindo de 429 para 350 milhões a sua dívida. É um resultado muito bom da equipe gaúcha, que vem realmente em franca recuperação na parte financeiro-administrativa. O torcedor do Palmeiras não tem que ficar tão preocupado assim. Pô, meu Deus, o Palmeiras está gastando demais, vai ficar endividado, vai se complicar. Bem, não é bem isso. Observe esse trecho do relatório que eu destaco para você, especialmente você que torce pelo Palmeiras. Alguns destaques, frisa o pessoal aqui do Itaú BBA. Palmeiras cresceu sua dívida com empréstimos da Crefisa para aquisição de atletas. Não preocupa, dado a capacidade de geração de caixa do clube. Ou seja, o dinheiro que o Palmeiras gera, o dinheiro que o Palmeiras movimenta, é grande o bastante para que a agremiação possa contornar isso com tranquilidade, ou seja, diluir esse endividamento pagando essa conta com o seu próprio fluxo de caixa, com o seu faturamento normal. E o outro ponto que é importante ressaltar e que está no relatório do Itaú BBA, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Dever não é um problema, mas desde que a dívida tenha características saudáveis, prazo longo, motivo justo, volumes compatíveis com a capacidade de pagamento. Pois é a mesma coisa. Se você recebe um salário e você vai comprar um apartamento, você vai fazer uma dívida. Se você tem condições de pagar as parcelas intermediárias, mensais, entrada, chaves, etc., desse apartamento, se você gera receita boa bastante para isso, qual o problema de fazer essa dívida? Nenhum problema. Você vai pagar o seu apartamento em alguns anos e você terá adquirido um bem. A mesma coisa vale para um automóvel, para uma viagem, para qualquer endividamento que a pessoa faça. Ficar com dívida não é o problema. O problema é você não ter como pagar aquela dívida, né? A pessoa pode comprar um aparelho para sua casa, uma televisão, um outro aparelho, uma geladeira, um fogão, uma máquina de lavar, e fazer uma dívida que vai consumir parte da sua receita mensal. Mas se está dentro do fluxo, se você consegue bancar aquela prestação, se aquilo não está além das suas condições, nenhum problema. Você vai pagar e vai ficar com o produto ao final. A mesma coisa acontece quando um clube contrata um jogador e paga parceladamente, quando um clube faz uma reforma do CT, quando um clube melhora as condições ali de trabalho do seu pessoal. Ou seja, são investimentos necessários para reforçar a equipe, para melhorar o dia a dia do clube e poder, com isso, funcionar melhor e ser mais competitivo. O importante é que esses investimentos sejam feitos dentro da capacidade de endividamento do clube. Eu conversei com o César Grafietti, que é o nosso grande especialista aí, que comanda a equipe do Itaú BBA nessas análises, é o cara que hoje tem a maior autoridade no assunto, né, em termos aí de qualquer tema que envolva os balanços dos clubes e o seu endividamento, e ele explicava o seguinte, que a Crefisa, ela pagava as contratações e salários de atletas, né, e isso entrava como patrocínio. Mas a Receita Federal, como foi amplamente divulgado pela imprensa à época, ela discordou disso e questionou, porque na verdade entendeu como uma forma de empréstimo. Daí ela foi em cima da Crefisa, né? E a Crefisa teve que mudar essa relação. Então o patrocinador e o Palmeiras registraram esse dinheiro como empréstimo, né, da Crefisa, que virou uma dívida para o Palmeiras. Por isso esse salto também, né? Então, além da aquisição de atletas, houve essa mudança na relação da Crefisa com o Palmeiras.
isso não é uma coisa legal. Isso foi feito de acordo com o que orientou a Receita Federal. A Receita foi para cima do Palmeiras, da Crefisa, e a Crefisa teve que mudar isso. Automaticamente, o que era patrocínio, ou seja, o Palmeiras não devia nada, aqueles jogadores seriam pagos e aquilo era como patrocínio. Mudou, virou uma dívida. Mas, repito, diante da capacidade de arrecadação do Palmeiras, inclusive, claro, com o dinheiro pesado que a Crefisa paga como patrocínio, ele tem condições de pagar essa dívida. Isso não parece ser problema nenhum. A dívida aumentou, mas o clube tem geração de caixa e ativos que cobrem com certa folga essa dívida, segundo disse o César Grafietti no contato que eu tive com ele. Ou seja, esse não é um problema para o Palmeiras, né? O Grêmio, por sua vez, reduziu drasticamente. Você vê agora aí a tabela com os percentuais, o ranking, né? Vamos ver de baixo para cima. O clube que conseguiu reduzir mais as suas dívidas foi o Grêmio, em percentual, com 18,4%. O Vasco, 7%, o Santos, 6,1%, Flamengo, 2,8%. O Flamengo continua caindo a dívida, né? Inclusive, hoje a dívida do Flamengo, ela está em 418, e ela é praticamente a mesma do Palmeiras, os dois que disputam essa situação do mais endinheirado do Brasil, 420, empate técnico, né? A dívida é a mesma praticamente, ou seja, também para o Flamengo com sua capacidade de arrecadação, uma dívida totalmente contornada, né? Nada que preocupe. O Fluminense reduziu 2,1, São Paulo 1,2, e aí os times que elevaram a dívida. O Botafogo elevou a dívida, é o mais endividado, e ela subiu mais um pouco para 672 milhões de reais. O Atlético Paranaense tem um detalhe que é bem importante que a gente tem que ressaltar aqui nessa nossa conversa. E está lá no relatório do Itaú BBA. Veja aí. O Atlético é o único que inclui o financiamento da construção da Arena da Baixada, ou seja, ele tem uma dívida que cresceu, mas ele, de todos os clubes que têm estádio, ele é o único que lança a dívida do seu estádio dentro do balanço, né? Então, isso faz com que o Atlético tenha a sua dívida aumentada. Os outros acabam não lançando no balanço porque tem empresas constituídas que são as gestoras do estádio, o Corinthians faz isso, os outros fazem isso, e aí gera uma situação meio irreal. Então, aqui é a dívida dos balanços, né? É claro que a dívida do Corinthians é muito maior do que isso, que a gente vai ver agora. Continuando, né? Chegamos aqui ao Atlético Paranaense, Internacional aumentou em quase 10% sua dívida, o Corinthians em 11,6%, né? Subiu a dívida do Corinthians. O Corinthians tem um estádio que ninguém sabe exatamente quanto vale. Recentemente, o vice-presidente de finanças do Corinthians esteve lá na Rádio Bandeirantes conosco, numa entrevista, e ele disse que calcula em 1,2 bilhões e pouco mais, talvez, o custo atualizado do estádio do Corinthians. Mas matérias anteriores já davam cifras muito maiores. Então, o Corinthians tem uma dívida bem maior do que essa em função do seu estádio. Mas aqui é a dívida do clube. Você pode pegar o estádio, mas isso aqui, 452 milhões. A dívida do Corinthians que é muito alta. De fato, é um clube com alta também capacidade de geração de receita, mas os números são bem preocupantes. O Atlético Mineiro, né, teve a sua dívida também elevada, né, chegando muito perto do Botafogo, em 17% praticamente. O Cruzeiro, atenção, olha o Cruzeiro, está sempre aí nas páginas, a situação ficando complicada, a dívida disparando, subiu 40,8%, e ao contrário do Palmeiras, não é um clube que tenha hoje uma saúde financeira para bancar esse endividamento todo, né? E o Palmeiras com quase 58%, por conta dessa situação com a sua patrocinadora, teve o maior índice percentual de aumento de endividamento nesse relatório do Itaú BBA do ano passado, né, 2018 para 2019, no caso o balanço de 2017 e o balanço de 2018, sempre lembrando que os balanços são publicados em abril do ano seguinte. É isso aí. Tem muitos detalhes outros nesse relatório. A gente vai voltar a esse assunto na ESPN, na Rádio Bandeirantes, aqui no canal, no blog, no All Sport, enfim, no Estadão, na Gazeta do Povo, nos nossos espaços, falando sobre isso, que é sempre muito importante. E eu acho que aí uma outra dica que a gente tem que passar para você que acompanha. Muitas vezes as pessoas começam a ficar desesperadas, meu time está se endividando, e os outros ficam lá, não, seu time vai acabar, a conta vai chegar e tal. Essa história da conta que vai chegar, é importante frisar o seguinte, a conta chega se o clube é mal administrado. Se o clube é bem administrado e gasta dentro das suas possibilidades, mesmo que gaste muito, a conta não vai chegar, porque ele pode pagar essa conta. Ou seja, a conta vai chegar, mas o cara vai pagar. Tá? Então você imagine a mesma situação. Uma pessoa que tem um salário altíssimo, né? Um salário de craque de futebol. Ele pode comprar um carrão importado e até parcelar, pagar à vista, tudo ele vai pagar, não vai ter problema. Ele vai ter dinheiro para pagar o IPVA, ele vai ter dinheiro para pagar o seguro daquele carro, para pagar a manutenção do automóvel, não vai ter nenhum problema, porque ele tem condições para isso. Já o sujeito que ganha bem menos, se tentar comprar o mesmo carro, vai ter dificuldade para fazer todos esses pagamentos. E aí ele fica endividado, perde o carro, o nome dele vai para o SPC, para a Serasa, é uma confusão danada. É a mesmíssima coisa no futebol. O problema não é endividamento, o problema não é comprar um bem, o problema não é contratar um caro jogador. O problema é você fazer esses movimentos e não ter o dinheiro para isso.
e hoje o Palmeiras tem condições de fazer os investimentos pesados que realiza e o Flamengo também. Tomara que outros clubes consigam no futuro. O Grêmio, tudo indica, pelas análises do Itaú BBA, pelo que diz o César Grafietti, o especialista, é aquele time que caminha a passos largos, eu diria, na mesma direção. Qual o maior problema do Grêmio? Ele não tem a mesma capacidade de geração de receita desses dois. Flamengo e Palmeiras, que têm torcidas maiores, estão Palmeiras no centro centro econômico mais importante do país, que é o estado de São Paulo, o Flamengo no Rio de Janeiro, que vem depois, né, e com torcidas mais espalhadas pelo país, inclusive. Mas ainda assim, o Grêmio consegue ser competitivo, montar boas equipes, tem lá o seu estádio, tem um rolo danado também com o estádio lá com a construtora, uma situação às vezes um pouco desconfortável para o Grêmio, mas o Grêmio está seguindo o mesmo caminho. Outros clubes têm que fazer o mesmo. Outro detalhe que é importante frisar, a situação do Vasco. O Vasco reduziu sua dívida, mas o Vasco tem pago salários atrasados. Vamos fazer aqui uma comparação? Imagina o seguinte, o cara tem uma pequena empresa e ele tem várias dívidas com o governo, impostos, etc. Não paga o aluguel lá do prédio onde a firma dele funciona. Aí ele renegocia esse tipo de coisa. Ele vai lá, paga os impostos e tal, começa a pagar os impostos, vai reduzindo sua dívida com o governo, fez um acordo ali, um refis, né? Faz um acordo também lá com o condomínio que está atrasado, o aluguel, e vai pagando e tal, e começa a reduzir as suas dívidas depois de um ano. Mas ele não paga os funcionários em dia, ele paga com atraso os funcionários. Ele paga esses compromissos porque não pode atrasar. Ele firmou ali compromisso de pagamento dessas contas e não pode errar, não pode falhar. Se ele falhar, ele vai ser punido, vai ser penalizado, vai ter multa, essa coisa toda. Então ele paga em dia esse negócio todo, né? Mas ele acaba fazendo o quê? Atrasando os salários. A grosso modo é o que acontece no Vasco da Gama. Por isso você vê uma redução do endividamento e ao mesmo tempo você vê no noticiário o Vasco da Gama vira e mexe com atrasos de salário. É essa a situação. É correto? Claro que não é correto, né? É uma situação terrível do Vasco. A gente vê aí com alegria uma redução de dívida do clube, né? Tomara que o Vasco se recupere, mas vamos combinar, o pagamento dos profissionais do clube, os funcionários, os jogadores, ele tem que ser feito em dia, é o que manda o bom senso, e para as coisas funcionarem, né, para que as pessoas possam trabalhar, elas precisam receber o seu pagamento pelo trabalho que fizeram durante o mês. É isso aí. Valeu, gente. Saudações.